tudo bem? E aí, Renata, tá me ouvindo bem? Perfeitamente. Maravilha, Apresentei direito? maravilha. Muito bom aí estar participando com você dessa live. Espero que eu consiga corresponder às expectativas aí de todos. Com certeza, claro que vai. Mas olha, eu gostaria que você falasse um pouco mais, se apresenta aí para o pessoal, fala um pouco mais de você, das suas duas empresas, na verdade, né? E fala aí melhor um pouco. Bem, me chamo Eduardo Filoni, me formei em 1998 aqui em Guarulhos. Eu resido em Guarulhos, estudei em Guarulhos, né? Fiz aí toda a minha vida, né, pessoal aqui no município de Guarulhos, que é um município da Grande São Paulo. E durante a minha vida de estudante, né, eu sempre tive esse insight de querer ensinar, né, de aprender ensinando. Eu acho que quem ensina aprende muito, né? Uma das estratégias aí da gente conseguir melhorar a nossa capacidade, né, de aprendizado em cima de qualquer temática, né? E aí eu fui para a vida acadêmica, né? Me tornei professor universitário. Eu acredito que seja aí a minha principal função, né? Dentre algumas que eu já consegui realizar com gestão acadêmica, a parte assistencial também, eu continuo, né? Atendendo os meus pacientes, realizando assistência junto com os meus alunos. Isso é muito bacana também, a gente não pode perder, né, esse tato. E durante a minha carreira eu atuei com hidroterapia, né, um ambiente que os idosos aí se dão super bem. Eu também atuei me levou para os agentes eletrofísicos, acabei estudando, né, os agentes eletrofísicos e fiz uma formação de osteopatia, isso em 2009 que eu iniciei. Então, a minha carreira, ela é pautada sempre em ensinar, aprender, né? Essa troca constante, ela é muito importante. E aí, aproveitando o tema da live, né? Hoje, com o aumento da expectativa de vida, os idosos, né, praticando atividade física, e também o outro lado, né, o idoso que fica numa instituição de longa permanência, o idoso que tem uma doença crônico-degenerativa, o idoso com uma sequela neurológica. Então, é um tema que ele é amplo, né? O idoso que às vezes está numa condição de isolamento, que também acaba sendo muito comum, né, com os nossos pacientes, né? Os familiares trabalham, os netos crescem, também têm os seus afazeres, e aí os nossos idosos eles ficam isolados. Então é um tema que dá para a gente conversar tanta coisa, né? É. E aí quem estiver nos ouvindo também ficar à vontade para nos fazer pergunta, para a gente fazer esse bate-papo sobre um perfil de paciente que o fisioterapeuta atende e acha que e que tem muito, né, Renata, o que aprender em relação à abordagem, né? Exato. Você falou uma coisa muito bacana, várias coisas muito bacanas, né? Eu lembro que quando eu fui me formar, à medida que eu fui estudando fisioterapia, uma das coisas que me faziam aprender mais era quando eu ia ajudar os meus colegas e eu ia ensinando. E assim eu fui me descobrindo, lecionando, né? Mas enfim. E aí, voltando a essa questão do idoso, da pessoa idosa, gente, independente da área que a gente atue, se o nosso público é maior da pessoa idosa, é fundamental que a gente entenda as particularidades. Porque realmente, como o professor mesmo mencionou, a gente está envelhecendo em maior número. Então, a gente vai cada vez mais. Hoje eu estava conversando com a esposa de um paciente, e aí ela estava toda saudosa, né? Pensando, ai, será que hoje é a superlua, né? E aí é um evento que só vai acontecer daqui a 14
14 anos, se eu não me engano. Acho que vai acontecer só em 2037. E aí ela estava pensando, né? Daqui a 14 anos eu vou estar com aproximadamente 90 anos. Será que eu vou estar viva até lá? E aí a gente pensando, né? Se é de acordo com a expectativa de vida que a gente tem hoje, pode ser que ela consiga. E aí qual é o papel do fisioterapeuta? Qual é o nosso papel? É que essa pessoa ela consiga se manter com essa longevidade, mas com qualidade de vida, com independência, autonomia, com funcionalidade. E isso independente da área que a gente atue. Se a gente vai usar os recursos da termoeletrofototerapia ou não. E independente da área que a gente vai atuar. E a gente vai cada vez mais entender esse processo. Porque outro detalhe, né? Ele é complexo. Na verdade, a gente não vai falar só de uma área. A gente não vai entender só o corpo humano, ou seja, só a dimensão física. A gente vai entender a parte social, que não é uma questão de que eu estou envelhecendo, eu vou me sentir muito mais solitária, eu vou entender que eu estou sozinha, porque aí essa mesma pessoa hoje, ela falando que, mas eu vou chegar a 90 anos, a maioria das pessoas aqui da minha rua já faleceram. Então, entra o luto, a solidão, entende? Então, o processo do envelhecimento, ele compreende diversas dimensões. A dimensão social, Exatamente. a dimensão física, a dimensão cognitiva, enfim. É isso aí. Além da questão física e biológica, os aspectos sociais, os aspectos mentais, eles fazem parte, né, desse nosso processo. Nós temos grupos de idosos onde nós exploramos várias modalidades da cinesioterapia, né? A capacidade aeróbia, o equilíbrio, a coordenação, a força, a flexibilidade. E hoje a gente sabe, né, que o movimento ele é importante, o movimento deve ser preconizado. E os idosos, eu percebo que eles entendem, né, esse processo. E é muito interessante, porque a preocupação também deles é não receberem alta, né? Eu percebo lá na clínica, a gente atende uma comunidade, né, da Zona Leste, aqui da capital, uma comunidade carente, que às vezes eles não têm um acesso, né, ao lazer, o acesso à sociabilização, e eu vejo o quanto que eles ficam preocupados. Professor, pelo amor de Deus, né, não me tire daqui, né? E a gente tem uma demanda grande. Então, essa questão do isolamento, eu converso muito com os meus alunos, né? Hoje, por exemplo, a dor crônica, né, que é algo muito comum, ela é muito menosprezada às vezes pelos familiares, né, menosprezadas por aqueles que estão em volta, e o paciente ele também sofre. Então, são muitos fatores, né, que envolvem esse processo, né, como você muito bem disse. E a gente precisa ter essa escuta ativa com esses pacientes, né? A gente precisa estabelecer essas prioridades, porque, muito infelizmente, às vezes essa escuta ativa, né, no ambiente que esse idoso convive, acaba não acontecendo, né? E isso começa a trazer, enfim, transtornos que vão além das questões físicas, como você muito bem frisou, não é, Renata? E você falou uma coisa muito interessante, que é o seguinte, uma coisa que eu gosto muito de repetir é que a gente, infelizmente, não pode tratar a pessoa idosa como um adulto jovem. Da mesma maneira que a gente não trata a criança como um adulto pequeno, a gente não vai tratar uma pessoa idosa como um adulto jovem. A gente tem que tratar ele dentro das compreensões de um corpo humano que está envelhecendo. E aí entra o pulo do gato. Quando a gente pega o paciente idoso, a gente vai, às vezes, na queixa daquela pessoa. Na queixa principal. E não está errado. Afinal de contas, se a gente for pensar, até a resolução do nosso COFITO, a resolução 414, né, eu sempre falo dela, né? Ela determina o que tem que ter na nossa avaliação.
E a queixa principal é uma das questões que tem que ter na nossa avaliação. Eu não estou dizendo que a gente não tenha que perguntar o que é a sua queixa principal. Mas a gente tem que focar na funcionalidade do nosso paciente idoso. Porque se você só foca na queixa principal, você vai, daqui a um determinado tempo, você vai dar alta. Mas será que você rastreou todas as outras questões que influenciam na saúde desse paciente? E aí é quando a gente escuta do paciente: não me libera, porque eu ainda não estou recuperado completamente. Mas às vezes tem uma dependência, tem uma questão social, que essa pessoa não tem outras questões, ou melhor, né? Outras coisas para fazer em casa. A única sociabilidade dessa pessoa é a clínica escola né? Mas também tem outras questões físicas que envolvem. Então, por exemplo, a queixa principal dessa pessoa, às vezes, era uma dor no joelho. Mas será que a gente rastreou como é que está a marcha, que é um sinal vital hoje? Quando a gente fala da pessoa idosa, a marcha, a velocidade de marcha é um sinal vital. Foi rastreado isso? A cognição dessa pessoa, para que a gente pudesse entender qual é o quadro cognitivo, para a gente poder encaminhar o humor. Será que esse paciente, por ele não ter esse quadro social em casa, o humor, essa pessoa tem um sintoma depressivo, ou melhor, será que essa pessoa pode ser que tenha risco de desenvolver depressão? Aí tem um outro ponto. Pessoa idosa, todo mundo fala assim: ai, o vovô é meio depressivo, né? Mas todo velho é depressivo. Aí a É gente vai lá verdade. como terapeuta e consegue rastrear isso através de uma avaliação multidimensional. E prova que isso não é verdade. E aí a gente Exatamente. entra, como você falou, a dor crônica, inclusive, vai lá e é tão negligenciada. E N outras condições da pessoa idosa são muito negligenciadas. E a gente, como profissional da saúde, fisioterapeuta, a gente consegue ter essa visão multidimensional. E é nosso papel também. Por isso que eu falo que a gente, se o nosso público é maior da pessoa idosa, dentro dessa avaliação, né? Independente da área que você atue, é fundamental também que você tenha essa visão, que você tenha essa abordagem. Enfim, pelo menos é o que É, eu ensino. eu concordo com você em gênero, número e grau, né? A queixa principal, ela, obviamente, é um item da ficha para a gente tentar ir, né, a favor das expectativas, estabelecer uma relação de prognóstico, Isso. mas quando a gente está ali diante de um paciente, né, tem uma série de doenças ou catastrofizar, né? Eu acho que eu estou usando alguns termos que às vezes é importante a gente ter cuidado de como abordar com o idoso. Eu quero abrir um parênteses, que é a questão da catastrofização. Travou um pouquinho, mas voltou. Voltou? Voltou. A catastrofização, ela às vezes vem do familiar, às vezes vem do próprio indivíduo, às vezes vem de um profissional da saúde, né? Então, às vezes a gente está usando alguns termos que a gente precisa tomar muito cuidado de como abordar isso com uma pessoa idosa. Mas eu percebo o quanto que eles se envolvem no processo quando eles conseguem entender o objetivo. De fato, acontece situações em determinados momentos aonde ele apresenta quadros relacionados à ansiedade, relacionados ao isolamento. A gente precisa, obviamente, entender, como você muito bem comentou, né? Tentar fazer procurar fazer esse levantamento multidimensional, até para conseguir estabelecer encaminhamentos, né, dentro desse processo e orientações, né? Hoje, na clínica escola, a gente conta com um assistente social que consegue fazer ali
um levantamento, orientar em relação aos benefícios, né? Uhum. Você precisa, o idoso ele precisa às vezes de uma assessoria jurídica, ele precisa de uma abordagem, né? Uma terapêutica psicológica, uma Sim, abordagem muito. psicológica, né? Então, é importante também mostrar para ele que ele precisa organizar o seu tempo para cuidar, né, de si. Isso, Renata, quando ele não convive num ambiente aonde, né, isso infelizmente não é favorável. E eu não estou dizendo só da questão financeira, mas eu estou dizendo, por exemplo, aquele idoso que tem que cuidar de 3, 4 netos, ainda ajuda, né, na renda familiar. Como a gente viu na pandemia. Na Exatamente. pandemia, a grande pessoa que sustentou a casa foram as pessoas idosas com aposentadoria. Um Exatamente. dado estatístico surpreendente para a gente. Perfeito. Aí o que que acontece? A gente tem toda essa questão, né, avaliativa, a gente precisa estabelecer também, né, o público-alvo que nós trabalhamos, por exemplo, na saúde do idoso, é um idoso ativo, né? Obviamente que a partir do momento que esse idoso ele tem alguma sequela neurológica, ele vai para o setor de neurologia, ou dor crônica para ortopedia, ou, por exemplo, quadro de incontinência, síndrome do climatério, outras questões, pode ir para o grupo de saúde da mulher. Então, é o que você comentou no início, né? Várias especialidades da fisioterapia acaba lidando com a pessoa idosa, mas nós temos uma especialidade reconhecida pelo nosso Conselho Federal, que é a fisioterapia, né? Em gerontologia, ou fisioterapia gerontológica, que é uma população que, de fato, ela necessita de um aprofundamento de estudo, e por isso que a especialidade ela foi desenvolvida. E aí, falando um pouquinho de tratamento, né? Além das modalidades da cinesioterapia, que eu citei como equilíbrio, coordenação, exercícios que visam aí melhora da força, a gente sempre procura estabelecer uma abordagem, como você comentou, baseada na funcionabilidade, baseada na função, baseada naquelas atividades, né, que a pessoa realiza no dia a dia, atendendo ainda mais às expectativas. Mas nada impede também em situações onde a prescrição ela precisa ser bem decidida, a utilização, por exemplo, dos agentes eletrofísicos, né? Então, é viável, mas é uma prescrição bem consciente, né, para alguma situação clínica também bem específica. Também. Não, e precisa saber exatamente, eu, como por exemplo, sou da uroginecologia também. Inclusive, o que me fez entrar na gerontologia, o que me fez racionalizar de pensar, não, peraí, eu preciso entender o que está acontecendo com o meu público. Foi a uroginecologia, que foi quando eu entrei. E ali o meu público todo era de pessoas idosas. E ali eu comecei a pensar, falei, gente, o meu público todo são de pessoas idosas, eu tenho que entender melhor como é que funciona isso. Por que que eu estou atendendo essa pessoa, atendo dessa maneira, mas a outra não corresponde da mesma maneira. E ali eu fui tentando entender o que estava acontecendo, até que eu entrei numa clínica que era só especializada em gerontologia, e ali o meu mundo se abriu. Enfim. E dentro da uroginecologia, em especial, né, falando da incontinência urinária de urgência, o carro-chefe dela é a eletroterapia. E se você não sabe exatamente como prescrever isso, se você não sabe exatamente como funciona, você só está fazendo receita de bolo, cara. Você só está ali, na verdade, copiando um protocolo. Então, você tem que saber como prescrever, você tem que entender o que você está fazendo. Porque senão você está só copiando parâmetros, né? Então isso não é legal. E é isso que queima tanto a eletroterapia, que eu fico até um pouco chateada, né? Porque tem muita gente que eu percebo falando mal da eletroterapia, de maneira geral, né? Falando mal no sentido de
Ai, não presta, ai, não funciona. Mas por que que não presta? Por que não funciona? Porque você desconhece o efeito, você desconhece os parâmetros, você desconhece o porquê você está fazendo aquilo. E é Perfeito. onde eu falo, por que você está fazendo? Mas aí, aonde eu penso, né? O exercício é a mesma coisa. Se você não entende o porquê você está prescrevendo um exercício, não adianta você ficar querendo ver exemplos de exercício. Entende? Ah, eu quero exemplos de exercício. Tá, mas você sabe para que você está prescrevendo aquele exercício? Por que você está, né, querendo copiar aquele exercício ali? Senão fica de novo receita de bolo. Você tem que ter o raciocínio clínico por trás. Você tem que entender para que você está É exatamente isso que nos torna um profissional de primeiro contato. Exatamente isso. Quando eu ministro os módulos em pós-graduações ou treinamento, a dificuldade é parametrização, entender a justificativa fisiológica para o benefício clínico, que é o para quê, né, e o que está acontecendo, e às vezes, e tudo isso também fica difícil, Renata, de explicar para o paciente o porquê que você está prescrevendo aquela modalidade, né? Então, o que nos torna profissionais de primeiro contato é exatamente esse entendimento. E você foi muito feliz, porque não é apenas as modalidades dos agentes eletrofísicos, mas também a prescrição das modalidades da cinesioterapia, das modalidades da terapia manual, né? Então, a dificuldade de conseguir, por exemplo, explorar uma determinada técnica, né? Uma determinada caixinha daquele grande tema em relação à justificativa fisiológica, né? Então, é algo que ele precisa ser levado em consideração. E aí, a solução do problema, no meu entendimento, um dos caminhos mais curtos é estudar o caso do paciente, né? Então, às vezes, chega no final do dia, o profissional ele não estuda aquele caso, não se debruça sobre aquele caso. É importante, né? Existe um planejamento. Da mesma forma que a gente planeja uma aula, da mesma forma que a gente planeja a nossa vida financeira, da mesma forma que a gente planeja o nosso dia, a gente deveria planejar o nosso atendimento personalizado, né, para aquele paciente, para aquela situação clínica. Isso é uma coisa que eu bato muito na tecla com os meus alunos, né? Estude para o seu paciente da melhor maneira possível, porque isso vai fazer com que ele evolua clinicamente, que o seu tratamento ele seja mais resolutivo, que você entenda os porquês e os praquês, como você disse, e aí você vai estudar para 1, para 2, para 10, para 100, e aí você começa a pegar gosto. Agora, quando você prescreve no chute, quando você prescreve sem critério, isso acaba não agregando, né, intelectualmente no crescimento como profissional, né? Então, é uma hard skill, é uma habilidade que é própria da profissão, que ela precisa ser muito bem desenvolvida no decorrer dos anos. E ela não tem fim. Não. Né? A gente está sempre aprendendo, a gente está sempre pegando casos que nos desafiem. Então, os idosos hoje, a gente poderia entrar num capítulo que são as doenças autoimunes, as condições reumatológicas que acabam acometendo, né? E isso traz uma série de sintomatologias que são estabelecidas na queixa principal e que elas, às vezes, necessitam de prioridade num determinado momento daquela abordagem, né? Então, eu concordo e é isso mesmo. É importante que o profissional entenda. E aí entra, né, por exemplo, o seu curso, né, que ele aborda, né, a fisioterapia para a pessoa idosa. Eu acredito que você tenha um conteúdo programático que explora, né, todas essas condições avaliativas, as condições relacionadas à prescrição, né, ao prognóstico. Então, os profissionais eles precisam buscar
a formação para um público que é muito comum, que procura o fisioterapeuta, né? Que acaba se tornando ali um cliente em potencial no nosso dia a dia. É, o que eu falo muito demais, assim, todo o meu conteúdo, ele é voltado para o seguinte, vai corroborar tudo que você falou aí. O que eu falo muito é o seguinte, para você ter o raciocínio clínico que vai moldar, independente da sua área, para você desenvolver o raciocínio clínico para um atendimento para a pessoa idosa, você tem que conhecer as particularidades do processo do envelhecimento. Porque quando você entende o que é normal e o que não é, ou seja, o que é senescência, o que é natural do processo do envelhecimento, então isso é decorrente do nosso envelhecimento humano, senescência. E o que não é, ou seja, isso é senilidade. Isso daqui é de uma doença, então não deveria estar ali, digamos assim. Então você agrediu demais aquele corpo, logo você originou um processo doentio. E quando você conhece as síndromes geriátricas, que são acúmulos, sinais e sintomas, acúmulos de processos, tá? Que levam a um conjunto de sinais e sintomas, doenças, tá? E associado a uma avaliação, que é o estudo do paciente, que é quando você faz uma avaliação que faz sentido, que você não avalia só por avaliar, que você de fato, sabe, entender o que você está avaliando. Você não faz a pergunta do o que te incomoda, o que fez você chegar aqui na fisioterapia, está sentindo o quê? De 0 a 10, quanto isso te incomoda? E aí você nunca mais toca naquela avaliação. Não, você faz uma avaliação porque, de fato, você está coletando todos os dados que vão fazer sentido para você. E ali você coleta a essência de tudo que você realmente precisa. Essa é a avaliação multidimensional. Então, quando você tem todos esses dados muito claros na sua cabeça, associado, lógico, à sua área de especialidade, dali você desenvolve o seu raciocínio clínico para que você possa deslanchar. E aí corrobora com aquilo que você falou, que é chega e estuda o caso do seu paciente. E não vai ser algo que você só vai estudar uma vez, né? Vai ter o dia que, por exemplo, hoje eu fiz atendimentos. Então, hoje aconteceu N coisas dos atendimentos que eu fiz, que eu vou já pegar tudo que aconteceu hoje, vou, opa, beleza, vou anotar ali, né? Papum, e já vou, na próxima consulta que eu for lá, eu já vou pegar e reformular o que eu tenho de objetivo com o meu paciente. Enfim, então isso é algo que a gente vai elaborando, isso é algo que a gente vai sempre aprendendo, porque isso não é algo que você simplesmente aprende uma vez e para e nunca mais vai fazer nada. Esse é o raciocínio clínico, é sempre pautado na avaliação, no estudo do seu paciente. Exatamente. Então é esse o propósito, né, do raciocínio clínico, é o propósito do curso da FIP, Fisioterapia para Pessoa Idosa. Só que a FIP ela ainda tem, na verdade, isso que eu falei, que são os pilares, esses são os pilares do raciocínio clínico da fisioterapia para pessoa idosa. Mas o curso em si, ele ainda tem mais um pilarzinho. O curso, ele, na verdade, ele tem um pilar que é a gestão. Eu e meu esposo, eu juntei o curso junto com meu esposo, e o meu esposo, ele é administrador. E aí tem mais um detalhe. Como a gente fez o curso da gerontologia, e a gerontologia, ela é isso, ela é uma visão multidimensional. Ela, na verdade, a gerontologia, ela é a ciência que estuda o envelhecimento humano. Mas ela é multidimensional, ela é interdisciplinar, ela tem várias disciplinas envolvidas. E na minha cabeça, a gente precisa de gestão. Você sabe disso, você tem uma empresa que fala de gestão, né? Exato. Então, nós fisioterapeutas, a gente precisa de uma pegada de gestão. A gente precisa se posicionar estrategicamente no mercado, com o paciente, saber se vender. Então, a gente ainda tem um módulo no curso que é sobre gestão, sobre atendimento que encanta. Como a gente pode encantar o nosso paciente para fazer com que o nosso atendimento tenha aquele brilho de fazer o paciente fazer uau, que lindo, que maravilha, quero continuar com essa fisioterapeuta aqui.
Além disso, tem uma questão de finanças, né? De como você se organizar financeiramente falando. Eu não sei se essa é a realidade dos fisioterapeutas que estão aqui, mas você como professor, você também já viu isso. E já deve ter sentido isso na pele. A gente sai de uma realidade da faculdade de que a gente não ganha muita coisa. No sentido de estágio. A gente sai de uma realidade de não receber muita coisa, receber nada do estágio. E às vezes a gente é muito feliz na carreira de receber bem. Só que imagina você sair de uma realidade que você sai sem receber nada no estágio, e eu vou falar, né, no meu caso, eu lá atrás, quando eu era estagiária, eu ganhava uma bolsa de R$ 350 no estágio. E aí, quando eu fui fazer, me formei, comecei a trabalhar, enfim, e eu fui recebendo relativamente muito bem, comecei a trabalhar e fui fazendo. Então, você sai de uma realidade de ganhar pouco e começar a ganhar bem, se você não tem uma estratégia financeira, você pode meter os pés pelas mãos. Então, finanças também é importante. Então, o curso, ele, como é a visão da gerontologia, e gerontologia é multidisciplinar, então ele é pautado em processo de envelhecimento, síndromes geriátricas, avaliação e gestão, porque é o casamento das disciplinas, enfim. Mas o raciocínio em fisioterapia para pessoa idosa é esse. É você entender o que é normal e o que não é, é você entender sobre sinais e sintomas que podem acometer a saúde dessa pessoa idosa e fazer uma boa avaliação. É isso. Enfim, Perfeito. falei um pouco. Não, eu achei bacana porque a formação do fisioterapeuta durante a graduação, né? Primeiro, ela é generalista, né? É, Isso não é culpa de ninguém, é uma não, diretriz curricular que pede para ser generalista. Então, a gente vê um pouquinho de cada coisa. sim. E durante a nossa formação, o foco são as habilidades específicas do fisioterapeuta. Uhum. Então, uma habilidade que, como gestão, planejamento financeiro, empatia, comunicação, como Bom, abordar o paciente, isso, às vezes, a pessoa aprende na marra, é, mas acaba não lendo ou não estudando estratégias que poderiam encurtar o caminho para um melhor entendimento dessas habilidades que não são inerentes tecnicamente ou diretamente da fisioterapia propriamente dita, mas que compõem um profissional de ponta, né, em qualquer área, né? Hoje isso é muito abordado com o tema soft skills, né, que de soft, no meu entendimento, na tradução literal da palavra, de leve não tem nada, porque são habilidades importantes e que elas são, eu não digo treináveis, mas elas são, a gente consegue aprimorar sim. essas habilidades. Então, é importante você comentar essa abordagem do curso, porque de fato acaba sendo um diferencial, né? Eu costumo dizer para os meus alunos de 4º ano, que eles não têm treinamento em serviço, eles têm um estágio, uma vivência. É diferente, né, do treinamento em serviço. Hoje, as residências multiprofissionais, os aprimoramentos, né, eles podem ser direcionados para uma abordagem, geralmente são direcionados para uma abordagem mais aprofundada de um determinado tema, né, o que vai ajudar a ele ter um entendimento mais direcionado daquela especialidade X ou Y, né? Então, é importante também para quem está ouvindo a gente, porque às vezes fala, pô, então quer dizer que está tudo errado? Não. O direito, por exemplo, né? A pessoa vê penal, vê tributário, vê direito da criança e do adolescente, vê criminal, vê várias civil, vê várias áreas do direito durante a formação. Aí a minha pergunta é, né? Será que ele conhece de tudo de uma maneira aprofundada? Obviamente que não, né? A carreira acaba direcionando. Então, isso é uma característica de qualquer profissão de bacharelado no nosso Uhum. país, né? Funciona desse jeito, né? E com a fisioterapia ela não é diferente. Exato. Mas, e você sabe que é interessante,
que você falou uma questão do detalhe e que a pessoa no estágio, você não é preparado para o serviço. Porque, na verdade, ali você está se preparando para você atender o paciente. E ali você recebe um paciente, mas você não sabe captar aquele paciente. Então, isso é muito delicado mesmo. Então, ali o profissional, ele está se preparando para atender. Perfeito. Mas é muito confortável, no sentido, não é uma crítica, mas é no sentido de que é muito confortável, você recebe o paciente. Você, em momento algum, tem que sair correndo na rua para vem cá, você quer ser atendido por fisioterapia? Exatamente, Então, exatamente. como é que se prepara para captar paciente? Enfim, então, isso é importante também de se preparar. Mas é lógico que, como é uma faculdade de saúde, então você não é necessário, segundo o MEC, não é necessário que tenha na grade curricular essa questão da gestão. Isso é uma coisa que nós vamos ter que ter essa cabeça para procurar. E quando é abordado? E quando é abordado, Renato, às vezes é abordado de uma maneira muito superficial, porque a carga horária é pequena, né? Ou então tem a outra questão, o aluno acaba não se Isso que eu interessando, né? ia falar Não agora. faz parte da fisioterapia, então não vou ligar muito para isso aí não, né? E hoje essa questão da gestão ela está mais ampla com as redes sociais, o marketing digital, né? O quanto a internet ela está ajudando nessa captação de pacientes, nessa captação de clientes, então exige muito mais de um profissional, né? Aí eu quero generalizar, né? De um profissional independente do ramo para conseguir, né, fazer essa captação, essa conversão, a permanência, né, a divulgação do seu trabalho. Então, são muitas variáveis que acabam fazendo parte do dia a dia, além do aspecto exclusivamente, né, clínico ali, Sim. avaliativo e clínico do paciente. Aí você falou uma coisa perfeita. Às vezes cabe a pessoa simplesmente, e a pessoa simplesmente diz que não quer. E eu escuto demais isso. Ah, isso não é para mim. E aí eu pergunto, e aí é quando eu falo a seguinte frase: você não é só fisioterapeuta. A partir do momento que você é um profissional autônomo, você é um empreendedor. Você é uma. Eu gosto de usar o termo eu presa, porque quando eu, lá, recém-formada, parei e olhei assim: Jesus, eu sou uma eu presa. Eu preciso saber como eu me precifico, eu preciso entender como é que eu vou captar paciente, como é que eu vou me fazer parcerias. Então, ali eu fui caindo a ficha de que, meu Deus, eu sou uma profissional liberal, uma autônoma, eu sou uma empresa, eu não tenho CNPJ, mas, ok, como é que eu me posiciono nessa questão do mercado? E aí é quando eu vejo as pessoas falando, não, mas isso não é para mim, eu não preciso, eu não gosto de pesquisar, enfim. Então, também cabe a pessoa buscar, cabe a pessoa saber procurar. Aprimorar, né? Aprimorar, né? Hoje, né, você tem o empreendedor, o administrador e o técnico, né? O ideal é que a pessoa consiga um equilíbrio, né, entre tudo isso. Mas, às vezes, o que acontece? Eu vou tentar dar um exemplo. A pessoa é um fisioterapeuta de mão cheia, né? Tecnicamente, avalia bem, prescreve bem, conhece tudo, absolutamente tudo. E ela está num bom emprego, né? Está trabalhando, está conseguindo ali, né? Enfim, tocar o dia a dia. Aí ela fala, eu vou empreender, né? Eu vou empreender. Tecnicamente, ela é excelente, né? E administrativamente, às vezes, ela não tem o conhecimento de base, né? O empreendedor, ele geralmente enxerga lá na frente, né? O administrador, ele está ali, né? Organizando, ele organiza bem a rotina. E o técnico, geralmente, é o cara que está no presente, ele não está vendo ali o futuro. Então, esse equilíbrio, ele é
de novo eu vou usar um termo treinável, né? Mas a gente consegue aprimorar. Ou Sim. então a gente consegue juntar força com pares que tenham, né, uma capacidade, né, um pouco mais administrativa, um pouco mais empreendedora, um pouco mais técnica, mas a gente precisa tentar conhecer ou transitar, né, nesses três nichos que fazem parte de uma empresa. Não, e o detalhe, você falou um outro detalhe. É questão de você não significa que você vai agir como. Você não significa que você vai se transformar num administrador, você não. Mas conhecer para que você possa, pelo menos, entender o mínimo. Ó, essa semana agora sempre tem. Toda primeira quinta-feira do mês a gente tem a quinta FIP. Ou seja, é uma aula ao vivo que a gente faz dentro do curso. Mas como quinta-feira que vem vai ser feriado, a gente adiantou para essa quinta-feira agora. Então, quem entrar já agora no curso, já quinta-feira, amanhã, vai ter aula. E aí, para essa quinta-feira, eu chamei uma grande amiga minha, que ela é contadora, e ela já vai entrar fazendo, enfim, esclarecendo a contabilidade para fisioterapeutas, que é um caos, né? Contabilidade para a gente sempre tem uns probleminhas. Mas, enfim. E ela vai trazer muito assunto. Um detalhe que é muito fundamental, que é o seguinte. Quando a gente vai abrir uma clínica, que a clínica é um certo monstrinho na nossa vida, né? Precisa de administração, precisa de um administrador. Quantas clínicas a gente já viu por aí sem um administrador? É o próprio fisioterapeuta que administra. E quanto rolo a gente já viu? Não é? Você tem várias vertentes, você tem infraestrutura, você tem comercial, você tem nota, você tem relação com o contador, é exatamente isso, né? Se for fazer um rol, né, de atribuições dentro do serviço, você tem uma lista absurdamente grande. De fato, né, para tomar conta de tudo isso sozinho é complicado. E também entender, né, transitar razoavelmente bem nesses nichos é importante para você conseguir dar opinião, para você não ser enganado, né? Enfim, tem uma série de, de vertentes aí para levar em consideração. E aí aí o pessoal que deve estar assistindo deve falar, mas Renata, mas para então eu abrir a clínica, o meu sonho da minha clínica, eu vou ter que gastar milhões. Não, calma, para tudo isso, você tem um processo de investimento, você tem toda uma questão de negócio que você vai fazer para você então chegar lá. Porque senão você mete os pés pelas mãos e aí é quando falha. É nesse momento que falha. Eu já vi várias situações onde as pessoas. Eu vou abrir um consultório, vou abrir o consultório. E aí, cadê? Fez o planejamento antes? Eu mesma, quando fui abrir consultório junto com as minhas amigas, cara, a gente foi abrir de sopetão, a gente foi fazendo as coisas sem muito planejamento. A sorte foi que o meu marido, a gente foi brecando a gente assim, ó. Foi, opa! Faz um planejamento aqui. Senão a gente ia atropelando as coisas. A sorte foi que ele foi botando um planejamento ali e eu já estava cascuda. É isso Eu não estou aí. falando que fui fazer isso novinha, não, porque eu não tinha condições de fazer isso novinha. Eu já tinha um certo. E as minhas amigas também. A gente já tinha um certo, enfim, já era cascuda. E aí eu já estava passando o carro na frente dos bois, a sorte foi que ele foi bloqueando ali, bem, enfim. Então, tá vendo como é que a gente se atropela? Mas por quê? A gente não tem esse embasamento. Então, isso é muito importante da gente se organizar. Esse conhecimento de gestão para a gente que não tem essa visão, porque isso é natural a gente não ter. A gente é da área da saúde, a gente não tem esse conhecimento. Então, é importante que a gente tenha, de alguma forma, nem que seja só uma pincelada, né? Enfim, então por isso que a FIP tem esse módulo de gestão para pelo menos introduzir isso, nem que seja uma sementinha na cabeça do fisioterapeuta aí, como foi na minha, ao longo desses últimos anos aí na minha vida. Legal, show de bola.
Olha, Eduardo, o papo tá uma delícia. Eu espero que tenha sido bom para você também aí. Muito obrigada por ter trazido tanta gente aqui. Eu acho que o pessoal está gostando dessa live. Eu não sei se rolou alguma pergunta. Queria que o pessoal mandasse alguma dúvida, mandasse alguma pergunta aí. Eu esqueci de falar para todo mundo mandar coraçãozinho, porque quando vocês mandam um coraçãozinho, o Instagram ele aumenta a visualização das lives. Então, por favor, mande os coraçõezinhos, tá? Gente, olha, me põe à disposição aqui para o pessoal que, se quiser me conhecer o curso, por favor, entre aqui no meu perfil, entra lá no meu link da bio. O meu pessoal que está aqui na live também, gente, vai no perfil do Eduardo. O seu link da bio também são os seus cursos, né? Exatamente. Tem meus cursos lá de termorregulação, tem um curso entendendo a termorregulação, controle da temperatura corporal, né? O fisioterapeuta trabalha aí com vários, né, diferentes, né? O atleta, o idoso, a gestante. Então, a gente faz uma abordagem sobre o controle da temperatura corporal. E eu tenho também um curso de crioterapia nas lesões ortopédicas e esportivas. E como a live depois a gente vai deixar ela na linha do tempo, né? Vamos dizer assim, aí também o pessoal vai tirando dúvida. Vou até deixar meu e-mail, é edufilone@hotmail.com. Vários ex-alunos meus aí entraram, vários colegas aí, fisioterapeutas, mandando mensagem. Eu fico bastante feliz aí pela galera participando. Teve uma pergunta aí, Renata. Fugindo um pouquinho do último tópico, gostaria que vocês comentassem um pouco sobre o perfil de profissionais que trabalha com gerontologia. Quais as soft skills que geralmente temos? Pode falar, Renata, como você é expert no assunto aí, fica à vontade. Não, mas pode falar você, fala aí, que você tem mais domínio aí para falar desses soft skills aí. Pode ficar à vontade também. O que você acha? O fisioterapeuta que trabalha com um idoso, né, eu vejo que é importante a questão, várias, e dentre elas eu quero destacar algumas. Né? Uma é a comunicação, uma comunicação assertiva, a empatia na comunicação. Então, você conseguir transmitir o recado de uma maneira direta, ela faz parte do jogo, ela faz parte da nossa rotina, né? Ela faz parte do nosso dia a dia. Quando você fala do idoso, às vezes você tem o idoso, tem o familiar ou os familiares que estão envolvidos no processo, você tem a questão do prognóstico, da expectativa que é criada. Então, a comunicação eu vejo como um fator importante dentro desse processo. É importante também, apesar de ser uma exigência legal, a gente administrativamente ter um cuidado com as questões relacionadas à avaliação e evolução. O idoso, né, ele, às vezes, ele está numa vulnerabilidade ali clínica muito grande, então o fisioterapeuta precisa evoluir, precisa ser preciso na sua evolução. A evolução é o nosso anjo da guarda, né? A gente sempre acha que as coisas não vão acontecer com a gente. Né? Não vai acontecer comigo, o idoso não vai cair na minha clínica, o idoso não vai cair ou sofrer uma queda entre a fisioterapia e a residência. O idoso, ele durante o seu trajeto, ele pode de repente ter um quadro de tromboembolia, isso é imprevisível. Então, evoluir como o seu paciente chegou, o que você fez e como o seu paciente está indo embora, também é algo importante, né, no ponto de vista administrativo e legal, né? Isso é uma exigência legal e que nos protege. Eu acho que isso também é importante a gente frisar, né? O planejamento, né, do seu atendimento também é uma soft skill. A gente precisa planejar plano A, plano B, plano C. Às vezes você entra com o plano A e você percebe que não está sendo bem correspondido a uma determinada abordagem clínica
e você tem bem é importante ser planejado, né? Então parece que não faz a diferença, mas pode fazer a diferença sim. Então eu destacaria essas, Renata, a priori, assim, pensando no atendimento propriamente dito. Eu não estou nem contando a questão administrativa do negócio, que tem aí outras, né? Outras soft skills, mas eu estou pensando ali no atendimento, no relacionamento com o paciente, com os familiares. Não, foi perfeito. Eu vou, aproveitando, só acrescentar uma, que eu gosto muito de falar dessa no atendimento da pessoa idosa, que é sempre perguntar o que mais importa para essa pessoa. Porque além da queixa principal, a gente sempre perguntar o que mais importa, para a gente trabalhar isso como um perfil de motivação para essa pessoa. Naquela hora que essa pessoa estiver desmotivando, essa pessoa começar a tiver o atendimento começar a dar uma quedazinha, sabe? Aquela pessoa começar a falar assim, ai, não sei para que eu estou fazendo isso, você entra com aquele perfil de motivação. Então, o que mais importa, quando a gente pergunta isso para o nosso paciente, não é só, eu quero voltar a subir escada, eu quero voltar, não. O que mais importa é cutucar lá no fundo. Eu quero voltar a subir escada porque eu quero voltar a frequentar a casa do fulano. Eu quero voltar a mexer nas plantinhas. Eu sempre e cutuco mesmo aquilo que mais importa para o paciente, voltar a fazer algo que ele fazia antes, socialmente, que emociona. Então, pergunta o que mais importa para o seu paciente, para que você possa sempre estar motivando essa pessoa a continuar fazendo. É como se essa pessoa buscasse um porquê, tá? Isso é uma forma de você melhorar o seu atendimento e fazer com que essa pessoa continue ali, trabalhando. Quando ela, cara, nada mais faz sentido, porque a dor está insuportável, porque está incomodando demais, parece que não está funcionando, porque realmente, às vezes, o negócio não... Gente, às vezes essa pessoa tem uma limitação de anos e ela quer que resolva aquilo assim, ó. E não é da noite para o dia. Você tem que alinhar a expectativa com o seu prognóstico, com o seu paciente. Mas a motivação do porquê que ela vai continuar aquele tratamento, você também pode buscar nesse motivo pelo qual ela vai continuar a fisioterapia. Então, o que mais importa também, eu acho que é algo que a gente sempre tem que buscar no atendimento. Acho que isso daí é algo que eu nunca deixo de tirar. Inclusive, está na minha avaliação. Está lá, sempre eu coloco na avaliação. O que mais importa para o senhor? O que mais importa para a senhora, hein? Aí eu vou cutucando ali. Isso aí. Nos exercitamos. Beleza? Maravilha, maravilha. Que bom que... Olha, eu adorei isso aqui. Gostei que os coraçõezinhos estão subindo. O pessoal agitou isso aí. Obrigada pela pergunta. Ninguém tem mais nenhuma pergunta aí, não? A live vai ficar gravada realmente, com o professor aqui falou. Então, gente, olha, mais uma vez, Eduardo, muito obrigada por você ter aceitado o convite. Eu fico imensamente agradecida à Priscila. Eu não sei se ela está aqui, para ela ter feito essa ponte pela gente. Inclusive, eu já deixo aqui ao vivo que a gente possa fazer outras lives futuramente, a gente possa fazer vários outros conteúdos em conjunto, tá? E, mais uma vez, obrigada pela participação. Eu que agradeço e pode contar comigo aí sempre que precisar, tá bom? Obrigadão mesmo. Imagina, que isso. E agora, gente, obrigada aí e até a próxima, viu? Até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Até. Valeu.